Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje vai trabalhar o texto The Storm, continuar trabalhando, na verdade, porque nós já trabalhamos este texto The Storm há um tempinho atrás, onde nas páginas 62 e 63 da nossa apostila. Você vai reler este texto, o texto The Storm, e vai responder as perguntas dando respostas completas, ou seja, complete answers to the questions about it, dando respostas completas sobre o texto, ok? Pausem o vídeo, façam o exercício e retornem daqui a pouquinho. Exercício feito, nós vamos agora à correção da atividade. Então, qualquer dúvida que você tiver, nós vamos tirar estas dúvidas agora com relação ao texto. Tudo bem? Vamos lá então? A primeira pergunta que eu tenho aqui, pergunta A, é What did Sophie see on TV? Observe que a palavra did indica para mim que eu tenho uma pergunta no passado. O verbo, por sua vez, ele fica na forma base, ou seja, ele não muda porque eu tenho uma pergunta. I have a question, ok? Então, a pergunta é what, o que? Nós já sabemos que a palavrinha what significa o que. O que Sophie viu na televisão? O que Sophie assistiu na televisão? De acordo com o texto, Sophie, vamos responder. Sophie só, aí meninos e meninas, nós vamos usar o passado do verbo see, que é só, tudo bem? Sophie saw the weather forecast. The weather forecast. Aí você pergunta, Enio, o que é este weather? Weather forecast. Aqui, conforme trabalhamos no texto há uns dias, previsão do tempo. E é importante você observar que a palavra só é o passado da palavra see. Tudo bem? Letter B. Where did she watch TV? Where did she watch TV? Aqui vocês podem observar que a palavra where significa onde ela assistiu. Assistiu, porque o verbo watch significa assistir. Onde ela assistiu televisão? De acordo com o texto, com o diálogo que nós trabalhamos, ela estava em um hotel. Então vamos responder she, certinho? She watched, porque aqui agora eu vou conjugar o verbo. Vou adicionar a terminação ed ao verbo watch, porque ele é um verbo regular. She watched, né? Ela assistiu a televisão, ou melhor, este it aqui, queridos, substitui a expressão weather forecast, substitui a palavra televisão. She watched in the hotel, ou seja, ela assistiu no hotel. Completem aí para mim. In the hotel, ela assistiu no hotel. Observem atentamente que o verbo watch é um verbo regular, justamente por isso ele recebeu a terminação ed. Vamos para a próxima. What did she take to the airport? What did, observe que a palavra did é auxiliar de passado, nós usamos o did quando nós temos uma pergunta ou então uma negação. E o verbo, gente, ele não muda, ele não recebe ou a terminação ed ou muda. Aqui eu quero saber o que ela pegou para o aeroporto, como ela se locomoveu até o aeroporto. De acordo com a conversa lá da família, ela, she, qual é o passado de take? Took a taxi. Ela tomou um táxi até o aeroporto. Aí eu descobri que a palavra took é o passado de take. E que take, se você acha que vai esquecer, tome nota aí. Pegar, tomar, entre outras várias traduções. Ela tomou um táxi to the airport. Ela tomou um táxi para o aeroporto. Vamos à próxima. What did she want to do? O que ela quis fazer? Lembrando mais uma vez que aqui a palavra want significa querer.
E do nós sabemos que significa fazer. Então, como aqui nós temos o auxiliar did, o que ela quis fazer? O que ela quis fazer? Ela quis deixar a cidade, ela quis sair da cidade antes que a tempestade chegasse. She wanted to leave before. Só tirar do texto, tá, gente? Before the storm. Ela quis sair da cidade antes que a tempestade chegasse. Então, observe aqui. She wanted, ela quis sair da cidade before. Este before significa antes the storm, antes da tempestade. A próxima pergunta, de acordo com o texto, nós temos aí: Did she get to the airport? Ok. Vamos com calma. Vamos com calma. Did she? A palavra did, auxiliar de passado. Get, neste caso aqui, vocês podem até tomar nota aí, significa chegar. Como eu tenho uma pergunta no passado, eu quero saber se ela chegou ao aeroporto bem. A palavra ok significa bem. Ela chegou ao aeroporto bem, pessoal, de acordo com a conversa que ela teve com os meninos? Sim, Enio, ela chegou. Então, yes, she did. Sim, ela chegou. Observem aqui atentamente que a palavrinha, deixa eu pegar um marca-texto mais suave, a palavra did substitui, tá? Substitui o verbo da pergunta, quando nós temos as chamadas respostas curtas, ou então short answers, ok, guys? What did a lot of people have? Vamos com calma. Nós sabemos que a expressão a lot of significa muitos, significa muitas. Vamos tomar nota aqui, ó. Muitos, ou então muitas. Então aqui, what did, vamos destacar o did. A palavra did, auxiliar de passado, certo? E o have significa ter. Então, o que muitas pessoas tinham? O que muitas pessoas tinham? Bom, o que será que está perguntando aí, né? Ou o que as muitas pessoas tiveram à época? A mesma ideia. Qual ideia? De deixar a cidade antes da tempestade. Então, a lot of people, vamos pegar do próprio texto, da própria pergunta, o início da minha resposta. A lot of people had, porque eu vou passar o verbo para o passado, the same idea. As pessoas tiveram a mesma ideia. A expressão same, mesmo, idea, ideia. O que elas tiveram? A mesma ideia. E qual era a ideia? They wanted to leave the town before the storm. They were at the airport. No entanto, elas estiveram no aeroporto porque the storm came faster. A tempestade veio bem mais rápida, ok? É o que nós vamos responder aí abaixo, ó. What did anybody expect? O que ninguém esperava. Vamos anotar aqui. What, ok. Anybody significa alguém ou ninguém, neste caso aqui, certo? O que ninguém esperava. Certo? Expect. Ok, eles não esperavam que a tempestade tivesse vindo tão rápida, não é isso? They expected, vamos anotar? They expected, colocando o verbo expected no passado, certo? Expect no passado, expected. The storm didn't, vamos colocar na negativa, didn't come. Vou colocar aqui acima porque tem uma informação aqui na tela. Faster. Eles não esperavam que a tempestade não viesse tão rápida. Só que a tempestade, né, the storm, ela veio rápida. A storm veio rápida. A tempestade veio bem veloz. Certinho, gente? Vamos agora para a próxima página, a próxima tela. Muito bem. A próxima pergunta: How were the roads to the airport? How were the roads to the airport? Como estavam as rodovias
Were é o passado do verbo be, certo? Como estavam as estradas até o aeroporto? Gente, o texto diz para nós que as rodovias estavam completamente inundadas. Vamos anotar? Vou anotar um pouco mais baixo aqui, ok. The roads, as estradas, were completely, lembram disso? Completely flooded. Ou seja, elas estavam completamente inundadas. A palavrinha flooded, certo? F-L-O-O-D-E-D significa inundado, inundada, inundados. Did she have enough food? Ela tinha comida suficiente? Será que ela tinha, gente, comida suficiente? Bom, nós sabemos que ela tinha batatas e sanduíche de 2 dias, né? Então ela não tinha comida o suficiente. Boa comida. Então vamos colocar aqui. She didn't have good enough good food. Aí você pergunta, Anne Michelle, por que ela não tinha comida boa o suficiente? Porque o texto diz que ela tinha batata frita, né? Um saquinho de crisps e também um sanduíche de 2 dias. Não é comida suficiente, né, gente? What did she get? Vamos ver aqui. What did she get on her birthday? O que ela ganhou no aniversário dela? Porque a palavrinha get significa ganhar. Só voltando aqui acima, anotem aí, a palavra enough significa bastante. Bastante. What did she get on her birthday? O que ela ganhou no aniversário dela? É o que eu comentei com vocês, ó. Ela tem um pacotinho de crisps, né? She, vamos colocar aqui, got. Por que got? Porque eu sei que got talent. Got é o passado de get. She got a packet of crisps and, vamos resumir, and a sandwich, e um sanduíche, ok? Próxima pergunta na tela. Did Sophie take a shower? Sophie tomou banho, gente? No, she didn't take a shower. No, she didn't. Aí você pergunta, por que ela não tomou banho? Porque a palavra why está aqui, significa por quê? Porque ela não tomou banho. Gente, porque a água congelou na pia. Vamos responder? Because the water, ou simplesmente the water froze. A água congelou. Então, se a água froze, congelou, she didn't take a shower. Ela não tomou banho. Ok? Enio, eu acho que eu esqueci o que significa take a shower. Então, meus queridos, anotem aí, take a shower, tomar banho. Anotadinho. What did she do all day there? What did she do all day there? O dia todo lá. O que ela fez o dia todo lá? De acordo com o texto, como eles estavam presos em um aeroporto, né, ela conheceu pessoas legais. Só que antes de eu anotar, all day, anotem aí, significa o dia todo. Não é todo dia, tá? She met nice people. Ela conheceu pessoas legais, nice people, fala o texto. Além disso, she played cards. Ela jogou cartas, baralhos, certo? Além disso, ela conversou com as pessoas, talked to other people. Ela conversou com as outras pessoas. Então, ela fez várias coisas nessa estadia dela lá. Ela conheceu pessoas novas, she met nice people. Além disso, ela jogou cartas, conversou com outras pessoas, certo? E assim o tempo passou rapidinho. Queridos e queridas
da Helena Kemper. Vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos fazer o exercício D. Vocês vão pausar o vídeo, fazer o exercício D, enquanto eu mudo de tela e coloco o exercício aqui no iniciozinho. Vamos lá, façam a atividade. Exercício feito. O exercício, a atividade, pede para nós o seguinte. Choose, escolha, the correct words, as palavras corretas, para completar as sentenças. To complete the sentences. Vocês podem observar que nós temos aqui as frases e ao lado nós temos duas opções. Ou o verbo na forma base ou o verbo conjugado. Você deve ficar atento às frases para escolher o verbo certo, tá bom? Vamos lá. Letra A. We about the storm on the news. Nós ouvimos, porque a palavra hear significa ouvir, as notícias no noticiário. Observe que aqui nós temos uma frase no passado. Então, qual é o passado de hear? Heard. Então, nós ouvimos as notícias sobre a tempestade. We heard. Podem até anotar aí para você praticar a escrita. We heard about the storm on the news. Nós ouvimos sobre a tempestade no noticiário televisivo. News. That it was my birthday. A expressão find out, vamos anotar aqui, find out, é descobrir. E como nós estamos falando de passado, they found out, que é o passado de find, certo? That it was my birthday, they found out that it was my birthday, que era meu aniversário. Letra C. The waiter, o garçom, used the menu to look at. Vamos lá com calma então. The menu, o cardápio. A palavra bring significa trazer. Então, pela lógica, o garçom trouxe, certo? Então, também nós temos aqui um verbo no passado. Qual é o passado de bring? Brought. The waiter brought us the menu to look at. O garçom trouxe, nos trouxe o cardápio para nós olharmos. Próxima frase, letra D, vocês vão observar comigo que eu tenho a negativa, ó, didn't. Se eu tenho a forma didn't, eu já posso marcar direto sleep, porque eu vou usar a forma base. Então, vamos ver. I didn't sleep well last night. Eu não dormi bem, porque sleep significa dormir. Aí você pergunta, Enio, por que você marcou o sleep e não marcou o slept? Eu sei que slept é o passado de sleep. Só que toda vez que eu tenho aqui, gente, o verbo na negativa, a frase na negativa, o verbo não muda. É o que aconteceu aqui com sleep. Last night, se você acha que vai esquecer, tome nota. Significa noite passada. A próxima frase, nós temos uma pergunta. Did, certo? Começa com did. Eu já posso marcar direto o verbo live, porque cai na mesma situação da frase acima. Perguntas e negativas, o verbo não muda. Então, eu vou usar a forma base. A palavra leave significa sair, deixar, partir. Então, você deixou seu casaco no café? Você deixou seu casaco no café? No café? No caso aqui, meninos, café ou café é lanchonete. Lanchonete. Ok? Left é o passado de leave. It was so cold. It was so cold. Estava, was, tão frio que as pias... O que aconteceram com as pias? Estou afirmando. The pipes froze. As pias congelaram. Porque freeze, a palavrinha freeze que está aqui significa congelar. She didn't told, observe aqui, eu tenho she didn't, eu tenho aqui mais uma vez a negativa, então o verbo com certeza é tell, porque eu não posso usar o verbo conjugado quando eu tenho uma negativa e nenhuma interrogativa. Então, she didn't tell us what to do for the homework. Ela não nos disse o que fazer
meu dever de casa. E a última frase eu tenho uma afirmação. Se eu tenho uma afirmação, eu já posso marcar o felt, porque eu vou usar o verbo conjugado. Então, he felt bad about failing the test. About failing the test. Failing significa fracassar. Então, ele se sentiu mal, se sentiu ruim por fracassar no teste, por fracassar na prova. A nossa próxima atividade, ainda aqui nesta tela, é a pronúncia. Eu vou ler as frases, dar uma pausa e você vai repetir após a minha leitura. Let's go! Letra A. We heard about the storm on the news. Repita. Letter B. They found out that it was my birthday. Repita. Letter C. The waiter brought us the menu to look at. Repita. Letter D. I didn't sleep very well last night. Repita. Letter E. Did you leave your coat in the cafe? Repita. Letter F. It was so cold that the pipes froze. Letter G. She didn't tell us what to do for homework. Repita. He felt bad about failing the test. Repita. A atividade pede para você usar os verbos que estão entre parênteses e colocá-los no passado, ok? Put the irregular verbs or verb in the past tense, in the past simple tense, to fill the gaps. To fill the gaps significa para preencher gaps, espaços vazios. Alright? Vamos lá, pausem o vídeo, façam o exercício e voltem em instantes. Como a atividade pede para você pausar o vídeo antes da realização dos exercícios, eu sei que você já pausou e já realizou, por isso nós vamos corrigir. Observe, some food for dinner. O verbo buy, qual é o passado do verbo buy? Bought. Então vamos lá, I bought some food. A expressão some significa um pouco de comida para o jantar. Some food, alguma comida, algo, né? Some, alguma. Food, comida. Dinner, jantar, para o jantar. Who, a palavra who, nós sabemos que significa quem, certo? Who, a palavra meet, encontrar, conhecer. Então, quem você encontrou, quem você conheceu no clube ontem. Qual é o passado de meet? Met. Só que aqui eu tenho uma pergunta. Se eu tenho uma pergunta e o sujeito é you, então eu sei que eu vou usar a palavra did, porque é uma pergunta. Who did you? O verbo, gente, não muda quando eu tenho perguntas. Então, who did you meet at the club yesterday? Quem você encontrou no clube ontem? They all, todos. Este they all aqui significa todos, tá? De uma maneira sintetizada. Have significa ter. They all had, aí eu vou passar o verbo have para o passado. E eu já aprendi que o passado de have é had. All they had a good job in the capital. Todos eles tiveram um bom trabalho na capital. Aqui nesta frase, nós vamos fazer algumas alterações. Ao invés de você colocar o do aqui, você vai colocar entre parênteses para mim o speak, tá bom? Nós vamos usar o speak como verbo principal. Por quê? Como aqui eu tenho uma pergunta, eu já sei que eu vou usar o did. Did, o you já está aqui, né? Did you speak to Lindsay? Você conversou com a Lindsay? Você falou com a Lindsay? Letra E. Mike
Qual é o passado da palavra see? Você sabe me dizer o passado de see? Ah, muito bem. Passado de see, saw. Então, Mike saw the weather forecast. Você já aprendeu o que significa the weather forecast, que é previsão do tempo, on CNN Brasil. O Mike viu a previsão do tempo na CNN Brasil. Letra F. He give. Give, você já aprendeu comigo, que significa dar. Dar her mother a new cell phone. Então, he, passado de give, gave. He gave her mother a new cell phone. Ele deu para a mãe dele um novo aparelho celular, um novo telefone. Maria. A palavra read é um verbo regular, meninos. Irregular, melhor dizendo. A palavra read, ela não muda, por isso ela é irregular. Só que na pronúncia, nós vamos ter uma alteração. Maria read 3 magazines. Magazine significa revistas. In 2 days. Ela leu 3 revistas em 2 dias. Fernanda e Camila. Qual é o passado de take? Você lembra? Nós vimos há um tempinho atrás. Passado de take, took. Então, eu vou colocar aqui Fernanda e Camila took an Uber car. Elas pegaram o Uber to the party at the hotel. Para uma festa no hotel. Então, exercício feito. Nós vamos à próxima parte desta atividade, que é trabalharmos a pronúncia. Repitam comigo. I bought some food for dinner. Repita. B. Who did you meet at the club yesterday? Repita. C. They all had a good job in the capital. Próxima frase. Did you speak to Lindsay? Repita. Letra E. Ou letra I. Mike saw the weather forecast on CNN Brasil. Repita. Letter F. He gave her mother a new cell phone. Repita. Letter G. Maria read 3 magazines in 2 days. Repita. Letter H. Fernanda and Camila took an Uber car to the party at the hotel. Repita. Nesta atividade F, nós vamos reler o texto The Storm, e ao reler o texto, nós vamos encontrar the meaning for the words and expressions. Nós vamos encontrar os significados, meaning, significados para as palavras e expressões. Pausem o vídeo, façam o exercício, retornem em instantes. Exercício feito. De acordo com o texto, queridos e queridas, qual é o significado para a expressão previsão do tempo? Muito bem, weather forecast. Weather forecast, ok? Muito bem, good. Imediatamente, eu posso usar, né? Straight away. Straight away. De acordo com o texto, ok? Ou então, se você quiser usar uma outra expressão, você pode dizer right away. Significa immediately, ou seja, imediatamente. Sem voos. Ah, muito bem. No flights. No flights, ok? Próxima, voltar para a cidade. De acordo com o texto, go back into town. Into town. Tanto tempo, como fica? So long. Pacote de batatinhas fritas. Packet
of crisps. Pia, pia de água. Water pipes. Sensação esquisita. O que seria isso, gente? Strange feeling. Ou strange feelings. Strange feelings. Linha sem linha telefônica. No phone lines. Ou seja, no phone lines. Sem linha telefônica ou telefônicas. Ser capaz, gente. Hábil é be. Este be aqui, é claro, nós temos o is, o are ou o am, mais o able. Be able to. Ser capaz de alguma coisa, ok? Vamos para a próxima tela. De férias. Você sabe como dizer de férias? Ah, muito bem. On holiday. Nem sempre é fácil. Você sabe? It's not always. Always significa sempre. Fácil. Easy. It's not always easy. Sem conexão de internet ou com a internet. No internet. Tudo isso, gente, está nos textos, tá? Que nós vimos lá nas páginas 62 e 63. No internet connection. E a última, descobrir, find out. Find out. Muito bem. Na nossa próxima atividade, você vai assistir um vídeo, tá? Que é do exercício da página 66. Vai trabalhar o áudio, vai traduzir o texto e daqui a pouquinho a gente volta a se falar. O vídeo está na tela para você. Were you on vacation? Yes, I was. I went on a cruise to Hawaii. No kidding. Did you have a good time? Awesome. I had a really great time, and the food was fantastic. The cruise was so scenic, and the entertainment was excellent. Oh, that sounds terrific. Tell me more. Muito bem. Agora que nós assistimos ao vídeo, agora que nós também escutamos o texto, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou ler o texto aqui abaixo, mas deixa eu ler a ordem para você, porque aí você pode fazer esta atividade depois novamente, caso queira. Listen to the text, ouça o texto, and study it, e estude-o. After that, depois disso, watch the video, assista ao vídeo, você já assistiu, pode assistir de novo, and practice the conversation. Então, nós vamos trabalhar a partir deste vídeo, conversação em inglês, tá bom? E revisando algumas coisas que nós já trabalhamos. O texto diz, were you on vacation? Aqui, gente, eu quero saber se você estava de férias. Were you? Estava você on vacation? On vacation significa de férias. A resposta do Bill diz assim, yes, I was. Yes, resposta afirmativa, I was. I went on a cruise to Hawaii. Eu fui em um cruzeiro, em um passeio de navio ao Havaí. No kidding. Aí, gente, esta aqui é uma expressão que eu gostaria que você anotasse. Não brinca. Fala sério, certo? Essa expressão também aqui significa fala sério. Certo? No kidding. Did you have a good time? Did you? Nós sabemos que did é usado para perguntas e o verbo não muda em perguntas. Did you have a good time? Agora, é importante você saber que a expressão have a good time significa divertir-se. Eu quero saber se você se divertiu. Awesome. Incrível. A expressão awesome, vou até destacar aqui para você, foi fantástico, foi incrível, awesome, maravilhoso, tudo isso para awesome. I had a really great time. Aí, gente, o que eu quero comentar com você agora é isso, ó. A expressão had a great time também significa divertir-se, né?
Então, no passado, I had really a great time. Eu me diverti muito. Eu realmente me diverti. Agora eu vou trazer algumas informações sobre a viagem. The food was fantastic. A comida estava maravilhosa. Was fantastic. The cruise was so scenic. Esta ideia aqui, gente, de so scenic, o passeio, o cruzeiro foi muito panorâmico. So scenic, maravilhoso, fantástico, panorâmico, ok? And entertainer, e o entretenimento, a palavra entertainer significa entretenimento, a diversão, certo? Was excellent, foi excelente. That sounds terrific. Isso foi maravilhoso. That sounds, that sounds, aqui vou colocar para você destacar, parece, certo? Parece, o que eu ouço parece terrific, ótimo. Terrific não é terrível não, tá, gente? É o que nós chamamos de falso cognato. Falso cognato é uma palavra que parece ser algo, mas não é. Terrific dá a ideia de terrível, mas não é. É ótimo, ok? Você pode anotar aí na sua apostila. Tell me more. Conte-me. Conte-me more. Conte-me mais. Fale-me mais sobre a sua viagem. Vamos para a próxima tela praticar um pouquinho mais? Agora que nós trabalhamos o texto, vamos responder as perguntinhas aqui na tela. Was Bill on vacation, gente? Bill estava de férias? Sim, ele estava de férias. Então vamos responder. Yes, he. Este he aqui refere-se ao Bill. Yes, he was. He was on vacation. Next question. Did, pergunta de passado, have a good time? Ele se divertiu? Of course, sim, claro. Yes, he did. Agora observe, gente. Se eu fiz a pergunta com was, eu vou responder com was. Se eu fiz a pergunta com did, eu vou responder com did. What did he think about the food? O que ele achou da comida? Aqui acima fala o que ele achou da comida. Ótima, fantástica. Vamos colocar a resposta completa. Deixa eu colocar aqui, deixa eu mudar. He. Qual é o passado da palavrinha think? Você já sabe? É o que nós estamos trabalhando. He thought the food. Ele achou que a comida was fantastic. Ele achou a comida fantástica. And what was his opinion about the cruise? Qual foi a opinião dele sobre o cruzeiro? Vamos com calma. Qual foi his opinion about the cruise? Ele achou panorâmica, maravilhosa, cenográfica. Então vamos colocar aqui. The cruise was so scenic. The cruise was so scenic. Estava maravilhosa, cenográfica, tipo Titanic. Bom, neste último exercício, nós vamos praticar a escrita e um pouco mais do vocabulário. Eu vou voltar no texto acima, no texto aqui G, e completar com as palavras que faltam. Por quê, gente? O exercício pede justamente isso. Complete the conversation with missing words. Com as palavras perdidas, com as palavras ocultas. Vamos lá? A Camila chega e diz o quê? Muito bem. Were you on vacation? Você estava de férias? Aí ele responde, yes, I was. É só tirar do texto acima, tá? Yes, I was. I went on a cruise. Aqui pode ser o azinho, né? Vou tirar daqui e colocar de cá.
I went on a cruise to Hawaii. Aí a Camila chega e diz assim, no kidding, no kidding. Não brinca. Did you have a good time? Você se divertiu? Awesome. I had a really great time. The food was fantastic. The cruise was so scenic. Não são as palavras que faltam aí? And the entertainment was excellent. That sounds terrific. Soa incrível. Tell me more. Ou seja, conte-me mais. Muito fácil este exercício, não é? Então, para a gente finalizar, agora nós vamos fazer a leitura desse texto, tá bom? Vamos lá? Em alto e bom som. Camila chega e diz assim, repitam comigo. Were you on vacation? Yes, I was. I went on a cruise to Hawaii. No kidding. Did you have a good time? Awesome. I had a really great time. And the food was fantastic. The cruise was so scenic. And the entertainment was excellent. That sounds terrific. Tell me more. Were you on vacation? Yes, I was. I went on a cruise to Hawaii. No kidding. Did you have a good time? Awesome. I had a really great time, and the food was fantastic. The cruise was so scenic, and the entertainment was excellent. That sounds terrific. Tell me more.